Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra da majestade à direita de Deus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus capítulo 8, verso 1 e verso 2. Feliz sábado? Feliz sábado. Esse feliz sábado não teve tanta vida. Feliz sábado? Feliz sábado. Amém. Deus seja louvado pela vida de vocês. Faça-me 3 favores durante o culto. Favor número 1, faça reverência na casa de Deus. Hebreus nos diz, no capítulo 12, verso 28, que Deus deve ser adorado com reverência e santo temor. Bíblia na mão, celular, modo avião. Favor número 2, ore por mim dizendo: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Jeremias capítulo 1, verso 9. Então o Senhor estendeu a tua mão, tocou minha boca e disse: eis que põe as minhas palavras na tua boca. As minhas palavras não têm poder de mudança. As minhas palavras não são palavras de espírito e vida, porém as palavras de Cristo sim. Por favor, ore por mim dizendo: Senhor, põe as tuas palavras na boca deste homem. E favor número 3, eu quero que vocês pensem enquanto estiverem escutando. Não apenas escute, pense. Nós servimos um Deus de razão que nos convida a arrazoar, nos convida a oferecer um culto racional. Então, por favor, pense enquanto estiver escutando. Nos últimos 6 meses nós fizemos uma série sobre o livro do Apocalipse. Preguei aqui muitos sermões sobre Apocalipse 14, Apocalipse 10, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. E hoje a proposta do sermão era estudar um panorama geral do livro do Apocalipse. O título do sermão de hoje é O Santuário no Livro do Apocalipse. E nós sabemos que a doutrina do santuário celeste é uma doutrina difícil, e eu preciso que vocês redobrem o pensamento hoje. Não apenas me escute, mas arrazoe com o texto bíblico. Não apenas leia, mas deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração de uma forma racional. Muito bem, tendo pontuado esses 3 favores, convido-os a fechar os olhos e fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, Deus que o profeta Abacuque disse que para e faz tremer a terra, que olha e sacode as nações, que esmigalham os montes primitivos. Esse Deus que fala para a neve, sedes fortes, aguaceiros, caia sobre a terra. Deus, por favor, me dê força. Me instrua, Senhor, o que dizer, como dizer, a forma certa de dizer para a edificação da tua igreja. Por favor, Pai, sufoque neste momento qualquer vontade humana, qualquer orgulho, que o Senhor seja exaltado e que eu esteja morto para o próprio eu e morto para a própria glória. Fale através de mim ao meu sincero e humilde pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então o título do sermão é O Santuário no Apocalipse. Pode passar a próxima foto, sonoplasta Léo. Bem, nós estamos habituados com o estudo do santuário. A nossa lição, inclusive, está falando um pouco sobre a simbologia dos itens que nós encontramos no santuário terrestre e também, claro, no santuário celeste. Então, aqui nós temos alguns textos bíblicos que no decorrer da Bíblia mencionam o santuário. Este, obviamente, é um resumo. Passa a próxima foto, por favor, Léo. A próxima foto. Esta aí era a última. Muito bem. Aqui nós temos o santuário móvel, porque sabemos que o povo de Israel era um povo que andava pelo deserto, e dessa forma era mais conveniente carregar o santuário. E aqui nós temos alguns itens que você já conhece: o altar de sacrifício, que representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali nós temos uma bacia de bronze, cujo nessa bacia os sacerdotes lavavam as mãos, também representa Jesus Cristo, pois ele é a água viva. E ao entrarmos dentro do santuário, pode passar a próxima foto, nós encontramos o lugar santo, 2 compartimentos, e também o lugar santíssimo. No primeiro compartimento nós temos o candeeiro, ou candelabro de ouro, na verdade, que representa Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 12, que Jesus Cristo é a luz do mundo. Também temos a mesa com os pães, da proposição. Mesa esta e pão estes também que representam Jesus Cristo. João capítulo 6, verso 51, fala que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu e aquele que dele se alimenta viverá eternamente. E ali no centro nós temos o altar de incenso, que o seu lugar devido seria no lugar santíssimo, mas como o sacerdote deveria fazer a ministração 2 vezes por dia, um pela manhã e ao outro ao pôr do sol, por isso ele ficava no lugar santo, mas o lugar devido dele era no lugar santíssimo. É um altar de ouro, não é verdade, cujo sacerdote todo dia ministrava com incenso. Quando entramos no lugar santíssimo, nós vemos a Arca da Aliança,
cujo no interior da Arca da Aliança nós temos um maná, não é verdade? A urna com maná, temos também o cajado de Arão que floresceu, e por último, e o mais importante, nós temos a tábua dos testemunhos, tábuas estas de leis escritas pelo dedo de Deus. E temos então dois anjos querubins, anjos estes cobridores, Ezequiel capítulo 10, verso 1, Ezequiel ele vê os anjos cobridores, na verdade, sobre um pavimento de cor azul, nós pregamos sobre isso aqui já, a cor do trono de Deus e do pavimento de Deus, a cor azul, sabemos que simboliza os 10 mandamentos, né? E esses anjos cobridores, com as suas asas, eles cobriam o exterior e o centro, né, da glória, da majestade e da justiça de Deus. O Shekinah, a presença de Deus se manifestava ali. Este item, que é o item mais importante do santuário, ele estava no lugar mais importante de todos. Nós já estudamos que o pátio não era santo o suficiente para ter a Arca da Aliança, nem o santo, apenas o santo dos santos podia conter esse item, né, tão importante e tão sagrado. Muito bem, e nós sabemos que esse item era feito de ouro, na verdade, de ouro e madeira acácia. Pode passar, Léo, por favor? E Ellen White, a serva do Senhor, nos diz, a senhora Ellen White nos diz que quando nós compreendermos o que o livro do Apocalipse significa para nós, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Por isso, eu tenho pregado muito sobre Apocalipse, porque é a mensagem presente, né, dos últimos dias. Na verdade, Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, identifica a mensagem importante para nós. Pode passar, por favor, Léo? Muito bem. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia hoje no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Vá correndo rapidinho o livro do Apocalipse, capítulo 1. Agora eu não preciso olhar muito para a foto, né? Porque nós leremos 7 capítulos aqui. Claro, não todos os 7 capítulos, mas alguns versos de 7 capítulos do livro do Apocalipse. E a proposta de hoje é... Passa mais uma foto, por favor, Léo. Elas, infelizmente, ficaram de forma desorganizada. Mais uma, por favor. Tem mais uma foto? Não? Bem, muito bem. Vamos lá. Nós veremos 7 visões que João teve no santuário celeste. Eu tenho uma foto que dá um resumo, um panorâmico bíblico, né, das menções do santuário na Bíblia. Muitos teólogos dizem que em Gênesis capítulo 3, verso 8, essa primeira menção do santuário, quando Deus ele vinha no jardim a cada viração do dia. Por isso que nós cantamos uma música, né, o santuário no templo, não é verdade? Porque o objetivo do santuário, claro, o santuário tem muitos objetivos, porém o objetivo principal é qual, igreja? A habitação, Deus querendo habitar com o seu povo. E lemos em Êxodo capítulo 25, que Deus pediu para Moisés, né, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós, e vede que tudo façais segundo o modelo, escute microscopicamente, o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ora, se tem um modelo, obviamente deve ter um original. Original este, que Paulo diz em Hebreus capítulo 8, verso 1 e verso 2, que está no céu. Muito bem, e o objetivo de Deus é tabernacularizar, viver com o seu povo, mas infelizmente Deus pode sair do seu santuário. Eu vou pregar aqui, no próximo sermão, pretendo falar sobre o selamento, Ezequiel capítulo 9. Dependendo de como o povo se comporta, Deus ele sai do seu santuário sem ser a vontade de Deus, né? E quando chegamos no livro do Apocalipse, também na carta aos Hebreus, é muito claro, não é verdade? Essa doutrina fundada na Bíblia do santuário celeste. Muito bem, você já achou Apocalipse capítulo 1? Vamos ler a partir do versículo 10, amém? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro, e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi o que, igreja? Me ajude a ler. E voltando vi 7 candeeiros, 7 candelabros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha, a sua voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada
espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol na sua força. E quando vi, termina o verso 17. Caí, porque solamente disse, caí aos seus pés como... Ei, escute, igreja, microscopicamente, Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo venceu a morte com grande poder. E o objetivo do Apocalipse é mostrar Jesus Cristo glorificado. Jesus Cristo, seu rosto, meu irmão, a Bíblia descreve branco por causa do conhecimento, da sabedoria que Jesus Cristo tem. Os seus olhos é chamas de fogo, porque Ele é a justiça. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Ele é a justiça e Ele é um fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Os seus pés é como que um bronze, não só um bronze brilhante, mas como refinado, porque pela vida de Cristo, Ele não só merece, Ele provou-se digno de toda honra, glória e méritos divinos. Por isso a Bíblia diz em Colossenses 2,9 que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é divino está em Cristo Jesus. Por isso nós não usamos pendões com Cristo moribundo preso no madeiro. Cristo ressuscitou. Ele está vivo e Ele tem muito poder. E esse mesmo João, o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95. Já fazia mais de 60 anos que o discípulo do amor não viu seu mestre. E quando ele viu Jesus, esse mesmo João, que um pouco mais de 60 anos tinha sua cabeça nos peitos de Jesus, esse João caiu como morto por terra. A primeira visão da abertura do livro do Apocalipse é uma visão celeste. Ele é transportado em espírito no dia do Senhor. A qual compartimento do santuário celeste? Quem leu aí com atenção? Vamos repetir o versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E o versículo 2, a Bíblia diz que ele, voltando para ver quem falava com ele, ele viu o quê? 7 candeeiros. Ele não viu Jesus Cristo primeiro. Ele não viu Jesus Cristo primeiro. A primeira coisa que ele viu foi os 7 candeeiros, os 7 cartiçais de ouro. E em qual parte ficavam os candeeiros? No lugar esquerdo do santo, do compartimento santo. Muito bem. A primeira visão de João é uma visão que toma lugar no lugar santo. Isso é muito interessante. Eu recomendo vocês a leitura de 2 livros sobre Apocalipse. O primeiro livro, do professor Jack Ducan, nosso professor aqui de Michigan, Secrets of Revelation, Os Segredos do Apocalipse. E o segundo livro, que é um livro sensacional, do professor do NASP Dornelles, O Sangue do Cordeiro. Nós vemos que o livro do Apocalipse, irmãos, ele tem uma forma organizada de ser lida. Por isso a proposta do sermão hoje é mostrar o santuário no Apocalipse. Porque quem não entende o santuário celeste não tem uma compreensão do livro do Apocalipse. Vou repetir. Quem não entende a doutrina do santuário celeste nunca terá uma compreensão fidedigna do livro do Apocalipse. João, ele tem 7 visões do santuário. E o livro do Apocalipse é dividido nessas 7 visões. Nós acabamos de ler a primeira visão. E essas cenas, esses 7 conjuntos de visões com 7 elementos, são cenas cabeçotes, são cenas principais de abertura de um conjunto de visões. Então, primeiro ele vê Jesus Cristo e o candeeiro no lugar santo. E depois ele vai ter a visão das 7 igrejas. Eles estão comigo até aqui? Eles estão comigo mesmo todos? Muito bem, vamos ver então a segunda visão que João teve em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse... Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, eu espero que alguém esteja orando por mim, dizendo: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 4, lendo a partir do versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Léo, eu vou pedir por favor que retire o texto daqui, para incentivar os irmãos a ler a Bíblia, tá bom? Estou achando bonito, todo mundo está olhando para a Bíblia. Então, quando a gente tem um texto aqui, as pessoas tendem a não trazer a Bíblia. Eu tenho lutado essa batalha individual, não é verdade? Menos telefone e mais Bíblia. Muito bem. Depois dessas coisas, olhei. Apocalipse 4, mano. Apocalipse 4, versículo 1 e versículo 2. Amém? Depois dessas coisas, olhei. E eis não somente uma porta aberta aonde?
No céu. Qual porta é essa? A porta do lugar santo, quando Cristo ele ascendeu ao céu e ele entrou no ano 31 como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. E vamos ler depois em Apocalipse 8, que na cena da entronização e da inauguração do santuário, os anjos, os 4 seres viventes e os 24 anciões dão a Cristo Jesus muito incenso. Apocalipse 8:3 usa essa expressão, foi lhe dado muito incenso. Esta é a inauguração do santuário. Então João ele vê a abertura da porta do lugar santo, não é verdade? E ele ouve a primeira voz. Agora eu quero que você leia o versículo 2, que é o mais importante. Imediatamente me achei quê? Então, irmãos, veja que o livro do Apocalipse não é apenas uma visão. Ele não teve só uma visão e escreveu os 22 capítulos. Aqui ele tem a segunda visão. Imediatamente me achei em espírito. E eis armado no céu o quê? Um trono, e no trono alguém assentado. Esta é a segunda visão. No capítulo 4, 5 e 6 nós veremos o 4 e o 5, a entronização de Cristo, a inauguração do santuário. E o capítulo 6 vai trazer os 7 selos. Então nós vemos repetido aqui a mesma coisa. Cristo leva João ao santuário celeste, no lugar santo, e depois um conjunto de 7 elementos, 7 selos. Vamos então para a terceira visão de João do santuário celeste. Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Leremos a partir do versículo 3. Nós já lemos esse texto aqui antes, no meu sermão, fechamento da porta da graça. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer uma oração? Divino Pai, amoroso Deus e companheiro, por favor, ó Pai, me instrua, Senhor, o que dizer para a edificação da Tua igreja. Tire, ó Pai, qualquer interferência satânica deste edifício neste momento e coloque os Teus anjos poderosos, invisíveis, mas sempre presentes. Coloque os Teus anjos poderosos como um alicerce de ouro, como pavimentos de aço, para que a Tua palavra seja pregada com coragem e vidas sejam transformadas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Qual o capítulo que eu disse? Qual o versículo? A Bíblia diz o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Muito bem. Veja, este altar é o altar de ouro, o altar do incensário. Então vamos ler novamente. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do... Então, lá em Apocalipse 4, nós vemos um trono que foi erguido e sobre este trono alguém sentado. Como nós vemos na foto, o altar de ouro ele fica de frente para o trono. Todas essas 3 primeiras visões acontecem no lugar santo. Agora leia comigo o versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Agora tudo muda no versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu de quê? De incenso? Fogo, um elemento diferente que é usado para destruição, purificação. Encheu de fogo e o atirou à terra. E sobreveio o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que têm as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Nós vemos a mesma sequência aqui. Novamente, João é transportado em espírito ao céu. Ele vê Jesus Cristo no santuário, porque Jesus Cristo é este anjo. Talvez você vai escutar aí online, no YouTube, nas redes sociais, e pode estar estranhando. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso Melech Adonai, o nosso anjo do Senhor, que salva, redime, perdoa os pecados. Leia todo o Antigo Testamento, o anjo do Senhor que ressuscitou Moisés. Que anjo tem poder para ressuscitar? O anjo do Senhor que vai ressuscitar todas as pessoas. Não é verdade? 1 Tessalonicenses 4,16, portanto, o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Uma palavra, o grande arcanjo Miguel, Jesus Cristo, ressuscitará todas as pessoas. O mesmo anjo do Senhor de Zacarias capítulo 3, que no versículo 5 disse para Josué: eis que tenho feito que passe de ti todas as tuas iniquidades. Ora, um anjo não tem poder para perdoar. E um anjo não pode interceder. Então, em Apocalipse capítulo 8, nós vemos o anjo do Senhor. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Anjo não pode interceder. João capítulo 14, verso 6. Nem o homem veio ao Pai, senão por... Não é verdade, Bruno? Só Deus pode interceder. Só Jesus Cristo pode interceder. E depois dessa cena do santuário, nós vemos os 7 anjos com as 7 trombetas. E depois a Bíblia narra as 7 trombetas. Estão entendendo até aqui? Tá, de verdade?
Então, sempre Deus leva João em espírito ao santuário celeste e depois uma cena sucessiva de 7 conjuntos, de 7 elementos. Visão número 4, aqui tudo muda na visão número 4. Isso é bem interessante, aperta o cinto de segurança aí, por favor. Eu estou falando um pouco rápido, mas, irmão, se eu estiver falando muito rápido, me repreenda, tá? É uma ótima lição de humildade, me repreenda, diga, André, slow down, vai um pouquinho mais devagar aí. Mas, obrigado, Ancião, então tá, muito bem. Eu fico preocupado com o tempo, mas aqui os adventistas não têm tempo para ir para casa, não é verdade? Ih, acabei fraco. Muito bem. Qual o capítulo que eu disse? Falou ainda. Capítulo A, prestando atenção. É isso aí, capítulo 11, verso 19. Esta é a visão de número 4. Vocês estão parecendo uma torre de Babel? 3, 4, 5. Muito bem. Apocalipse, capítulo 11, lendo apenas o versículo 19, que é um versículo sensacional. Amém? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha onde? Na terra? Eu não entendo como o mundo cristão não entende essa verdade tão presente no Novo Testamento. Tão claro, tão nítido. Claro como o azul do céu. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista o quê? A arca da aliança que se acha no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e grande saraivada. Muito bem, em qual compartimento fica a arca da aliança, igreja? Me ajudem aí, vamos lá, Otiés. Marcelão, no Santíssimo. Muito bem, então essa é a primeira visão. E, gente, o capítulo 11, tudo muda no capítulo 11. Né? Depois eu vou mostrar para as fotos, se preocupe com a foto, mas depois eu vou te mostrar que até o capítulo 11 nós trabalhamos com a parte historicista, histórica de Apocalipse. E do capítulo 12 até o capítulo 14 é o núcleo do Apocalipse. Eu já disse isso aqui antes. É o núcleo do Apocalipse. Ele narra um grande conflito por duas coisas: a lei de Deus e o testemunho de Jesus. E são essas duas coisas que serão atacadas no último dia: a crença no espírito de profecia e a crença na validade da lei. Vou repetir: essas duas doutrinas adventistas, que é exclusiva da igreja de Deus nos últimos dias, serão e já estão sendo atacadas, porque nós estamos vendo um ecumenismo das duas bestas de Apocalipse 13, e cada dia nós nos aproximamos dos dias dos fins. Então isso vai se intensificar. Muitos se escandalizarão por causa do testemunho da profecia e por causa da lei de Deus. E o grande conflito, amigos, o grande conflito vai do capítulo 12 até o capítulo 14. E do capítulo 15 até o capítulo 22 vai tudo acontecer ainda. Apocalipse 15 é o fechamento da porta da graça. O 16 é as trombetas, né? As pragas caindo, regaçando tudo esse mundo, né? Vai ser destruído, todo esse mundo vai queimar, irmãos. Tudo vai queimar. Por isso precisamos ter unidade, coração e alma com Cristo Jesus. Porque aqueles que permanecerem com Cristo serão plantados pelo Senhor como carvalhos de justiça para a glória de Deus. Cairão 1000 de um lado, 10.000 do outro, milhares para frente e para trás, nós não seremos atingidos. Amém? Para isso precisamos o quê? Estar selados com o selo do Deus vivo. Amém? Muito bem. Então, Apocalipse 16 são as pragas, 17, 18, 19, o julgamento da grande meretriz, Apocalipse 20, o milênio, e 21 e 22, a cidade santa, onde vamos morar. Amém, igreja? Amém. Então, no Apocalipse, repetindo, do 11 para trás, muitas coisas já aconteceram. Claro, tem algumas cenas isoladas que ainda vão acontecer, mas é a parte histórica do Apocalipse. 12 a 14, agora, mensagem presente. E 15 até o 22 vai acontecer ainda. Então, a quarta visão, tudo muda. É Deus dizendo para a sua igreja: hoje entramos no tempo do fim, aqui em Apocalipse 11, 19. Foi visto no céu a arca da aliança. Cristo entrou no lugar santíssimo, irmãos. E nós, desde o dia 22 de outubro de 1844, estamos vivendo o fim dos tempos. Acabou toda a profecia de tempo. Toda a profecia que a Bíblia tinha, e a maior de todas, Daniel 8 e 14, nós precisamos entender, decorar o texto, Daniel 8 e 14, e entender principalmente a sua interpretação. A senhora Ellen White disse no livro Cristo no seu Santuário Celeste, na página 85, parágrafo 1, que de todos os versos da Bíblia, aquele que se destacou acima de todos para o grande movimento adventista foi aquele de Daniel 8 e 14. Diga comigo, até 2000 e... Uau, o pessoal aí da internet vai falar assim: que povo que estuda a Bíblia mesmo, que lindo, que coral maravilhoso.
Amém. Então essa é a quarta visão, e a quarta visão aconteceu aonde, Isaías? Fala para mim. No lugar santíssimo. Muito bem. E depois dessa visão, nós temos 4 sinais. Sete sinais. Viu-se isso, viu-se aquilo, 7 vezes repetidas. Agora, vamos para a quinta visão, que também acontece no lugar santo. Você está em Apocalipse 11, né? Vá para Apocalipse 15. Apocalipse 15. Vamos lá rapidinho, Marcão. Vamos lá, Hudson. Apocalipse capítulo, vamos lá, Brunão. Apocalipse 15, Mona. Fecha a boca, não abre não, e abre a Bíblia, irmão. Cansaço é lá fora, aqui dentro não tem cansaço não. Apocalipse 15, lendo a partir do versículo 5, amém? Amém? Amém. Depois dessas coisas eu olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo, termina o verso? Da aliança, fala assim o seu? Aliança, e tem alguns que dizem que tem testemunho? Levanta a mão aí, de quem que fala testemunho? A maioria, né? E alguns dizem aliança, mesma coisa. O que significa testemunho na Bíblia? Me ajudem aí. Testemunho? Irmãos, Êxodo 31, verso 18. Tendo ele falado com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe o quê? 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então ele viu os 10 mandamentos de Deus em vigor, gente. Vocês não se emocionam com isso, não? Eu vou pular de felicidade. É um forte argumento para a nossa igreja para mostrar que a lei de Deus não caducou. A lei de Deus está válida. Nós não anulamos a lei pela fé. Nós antes, porém, confirmamos a lei, não é verdade? Então, leia comigo novamente até o versículo 8. Esse capítulo é sensacional. Fala do fechamento da porta da graça. Então, leia microscopicamente. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham as 7, o quê? Pragas, saíram da onde, igreja? Da onde que eles saem? Do santuário, porque Deus está irado, porque dentro do santuário tem algo precioso que as pessoas têm rejeitado, a lei de Deus. E ao rejeitarem a lei de Deus, eles rejeitam quem? O Deus da lei. O próprio Deus. Irmãos, sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Sabemos que os homens santos movidos por Espírito Santo escreveram a Bíblia, mas uma parte só foi escrita pelo dedo de Deus, e esta parte tem sido negligenciada pelos professos mundo cristãos, e nenhum erro aceito pelo mundo cristão. Estou parafraseando o grande conflito. Nenhum erro aceito pelo mundo cristão fere mais audaciosamente a autoridade do céu. Nenhum é mais pernicioso nos seus ensinos. Nenhum fere mais audaciosamente os ditames da razão do que a moderna doutrina que tão rapidamente ganha solo de que a lei de Deus não mais vigora entre o homem. É insanidade. Vai contra os ditames da razão dizer que a lei de Deus não mais vigora. Se os seres humanos têm leis que constituem, na verdade, uma lei civil, o governo de Deus, que é de ordem e decência, não teria lei. Não existe loucura maior, gente, dizer que a lei de Deus foi anulada. Não existe. Muito bem. E os 7 anjos, eles saíram do santuário, irmãos, com vestes, como eles estavam vestidos? De vestes puras e resplandecentes, e cingidos com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do quê? Da ira, da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu. E o que? Qual que era a próxima palavra? E ninguém podia penetrar o santuário. O que significa isso? Quem penetra o santuário, irmãos? Como nós penetramos o santuário de Deus? Com ousadia no sangue do Cordeiro, como Paulo diz, com coragem. Adentramos com coragem no Santo dos Santos. Nós entramos no Santo dos Santos. As nossas orações entram no Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz que chegará um tempo que não haverá intercessão, que ninguém penetrará no santuário. Então, igreja, o tempo de arrependimento é agora. Ei, desperta tu que dormes. Tudo isso vai queimar, vai passar. Pare de ficar preocupado com as coisas frívolas, passageiras desta vida. O seu lugar não é aqui. Você é forasteiro, isto é terra alheia. Irmãos e irmãs, não ouseis colocar os vossos interesses eternos em meras probabilidades. Convém-nos nos perguntar o que significa a eternidade para mim. E nós sabemos que depois que Apocalipse 15 se cumprir, acabou Apocalipse 16,
vai narrar os 7 juízos, as 7 trombetas. Esta então é a visão de que número, igreja? Eu estou perdendo os irmãos. Eu senti que vocês começaram muito bem, mas está igual o Monza antigo. Quem lembra do Monza antigo? Começa muito bem, depois vai na velocidade da lesma. Nós estamos na visão que número agora? Essa 5. Vamos para a penúltima. Apocalipse. Você está no Apocalipse 15. Agora vai para Apocalipse capítulo 16. É apenas um flash do santuário. É um versículo curto, mas com certeza também acontece no santuário, no lugar santo. Apocalipse capítulo 16, verso 17. Amém? Amém? Misericórdia? Vamos ter paciência então, para que todos achem. Amém? Vamos fazer uma oração? Divino Deus, Pai eterno, será que Deus de fato habitaria neste templo? Eis que nem os céus, e até o céu dos céus não pode conter, quanto menos esta casa, Senhor. Nós somos a tua igreja, nós somos uma igreja ambulante. Senhor, por favor, esteja no nosso coração. Este é o objetivo do novo mandamento que Cristo nos deu, colocar os 10 mandamentos no nosso coração. Me use, Senhor, por favor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 16, verso 17. Então, o que? O 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e saiu grande voz vinda do trono, do santuário, do lado do trono, dizendo o que, igreja? Feito está. Te lembro de quê? Te lembro das palavras de Cristo, na verdade, antes de morrer. Isso é a mesma coisa. Feito está. Agora, por que Deus aqui disse feito está? Nós lemos lá em Apocalipse 15 que ninguém podia mais penetrar no santuário, que tudo já tinha acabado. E por que só aqui ele vai dizer feito está? Volte lá, Apocalipse 15, verso 1. Apocalipse 15, verso 1. A Bíblia diz o seguinte: vi outro sinal grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas taças, os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. A cólera de Deus só será completa, consumada, quando a última taça for derramada. E por isso que em Apocalipse 16, verso 17, a Bíblia diz que com essas se consumou, está no plural, com essas se consumou, na verdade, a cólera de Deus, e a Bíblia diz que está feito. Aí a última praga cairá. Então esta é uma visão que acontece no Santo dos Santos. A voz vem do trono, não diante do trono, é diferente. Diante está à frente do trono, em outro compartimento, mas a voz vem do trono. Muito bem, vamos então para a última visão, que é a minha visão preferida, Apocalipse capítulo 20. Quem pode adivinhar essa passagem maravilhosa? Apocalipse 21 ou 22? 21, vamos lá, Apocalipse 21, versículo 3. Eu amo vocês de coração. De verdade, irmãos, eu falo emocionado, viu? Eu quero estar no céu com todos vocês, viu? Em nome de Cristo Jesus. Quero orar por vocês. Posso orar por vocês? Senhor Deus e Divino Pai, por favor, ó Pai, com as minhas mãos estendidas, eu peço que o Senhor salve cada pessoa ao som da voz do Espírito Santo. Eu oro muito para que eu não venha pregar o que eu penso, mas sim o assim diz o Senhor. Senhor, por favor, salve cada membro da igreja de Filadélfia, nos dê força para que Satanás não avaie a nossa fé. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, verso 7, que nos últimos dias Satanás sairá da sua prisão a fim de seduzir, que ele não seduza nenhum do seu povo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, a fiel testemunha que nos comprou com seu sangue e nos resgatou do império das trevas, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 21, verso 3, amém? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, que palavras lindas, decore, memorize, coloque no seu coração: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo, parece que o profeta João nem acredita, que gente, que coisa linda, e Deus mesmo, deste vasto universo, que na velocidade da luz, com 1 segundo você dá 7 voltas e meia na Terra, com 3 segundos você vai e volta na Lua, com 8 minutos você vai e volta no Sol, com 200 mil anos-luz para cruzar, na velocidade da luz, 200 mil anos-luz para cruzar só a nossa Via Láctea, só essa galáxia pequenininha, que a gente chama de um átomo de galáxia, porque existem bilhões de galáxias, e a nossa 200 mil anos-luz, e de todo esse vasto universo, João nem parece acreditar, e Deus mesmo habitará com eles.
todo mundo não caído, tantos seres grandiosos, poderosos, gigantes, e Deus tabernacularizado. Deus vai morar com a gente, irmãos. Não precisará de candeeiro, não precisará de sol, não precisará de lua. Ei, você tem que entender o propósito da sua vida para que você pare de prostituir os seus dons espirituais. Só quando nós entendemos a nossa identidade profética de Apocalipse 10, nós começamos a comportar de forma diferente. Vou repetir, apenas quando nós entendemos quem nós somos, nós começamos a comportar de forma diferente. Nos vestimos de forma diferente, falamos de forma diferente, nos comportamos de forma diferente. Mas enquanto não tivermos uma clara compreensão do livro do Apocalipse, isso não acontecerá. Por isso eu comecei dizendo, a Ellen White, ela entendia tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, você vai ver isso depois. Ela entendia toda a sequência da esquematização, na verdade, da organização do santuário no livro do Apocalipse. E ela disse, ver-se-á um grande reavivamento ao estudar o livro do Apocalipse. Um grande reavivamento. Meu amigo, Deus fez você para reinar. Apocalipse 1, versículo 5 ao 7 fala que Ele nos constituiu rei. Ele nos constituiu um reino, nós seremos sacerdotes. A segunda morte não terá autoridade sobre nós. Viveremos e reinaremos com Cristo 1000 anos. Meu amigo, você vai ser rei, rainha, coroa, vestimentas brancas, novo nome, trono. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Você vai ter um trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Léo, vamos lá para a foto então, por favor. Eu quero mostrar para vocês algo surpreendente. Não é verdade? Essas visões, essas 7 visões, escute microscopicamente. Essas 7 visões, elas não estão no livro do Apocalipse de forma desorganizada, alheias não. Elas seguem uma elas seguem uma ordem perfeita, uma organização criteriosa que o próprio Deus escolheu como deveria ser escrita. Irmãos, e ela nos dá, isso é maravilhoso, ela nos dá muitos benefícios, porque nós lemos o livro, elas são cenas organizadoras. Elas são cenas, irmãos, que nos ajudam a entender e ler o livro do Apocalipse de forma correta, não de forma, um capítulo aqui e um outro ali, está entendendo? Nos ajuda a entender o livro do Apocalipse de uma forma perfeita. Então nós temos 7 conjuntos de visões, e esses 7 conjuntos de visões têm 7 elementos, não é verdade? E esses 7 elementos, antes de começarem, todos começam aonde? No céu, no santuário. Então, vocês estão entendendo até aqui? Então, a abertura da visão começa no céu. E depois nós vemos 7 conjuntos de 7 elementos. Perfeito? O primeiro, nós já citamos, né? O santuário tem Apocalipse 1, do verso 10 ao verso 20, e depois as 7 igrejas. Depois temos a segunda visão e os 7 selos. Depois, Cristo intercedendo com muitos incenso. Vemos então as 7 trombetas. Depois, a visão do santuário com a arca da aliança. E nós vemos o que? 7 sinais. Viu-se grande sinal no céu, acender uma mulher vestida de luz, né? Viu uma besta emergindo do mar, na verdade, viu outra besta que possuía 2 chifres, né? Então, 7 visões de sinais. A quinta visão do santuário no lugar santo, acaba a visão e começa as 7 pragas. A sexta visão, 7 juízos sobre a grande Babilônia, do capítulo 17 até o 20, até o versículo 8 do capítulo 20. E a última visão, na verdade, nós temos as 7 maravilhas. 7 maravilhas no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. O trono de Deus, o trono do Cordeiro, a muralha, as portas, o rio da vida e o principal, né, ver a feição de Deus. 7 maravilhas que o livro descreve. Muito bem. E qual que é a importância de entendermos isso, irmãos? Cada um desses conjuntos de 7 elementos é encabeçado pelo santuário celeste. Tudo começa antes no santuário e depois. Por quê, irmãos? Tem um motivo muito importante. Eu queria falar para vocês 5 benefícios do entendimento do santuário celeste dividido nessas 7 visões. Quais são os 5 benefícios? Eu acredito que eu não vou ter tempo para falar sobre todos esses benefícios, mas eu quero falar pelo menos sobre 2. Eu vou citar os outros 3. O primeiro benefício nos dá uma metodologia de estudo, né? E isso é fantástico, porque nós sabemos onde nós estamos diante da história, porque Deus se revela de que forma? De forma progressiva. Então, nos dá um entendimento de onde nós estamos do momento da história profética neste momento. Esse é o primeiro benefício, nos dá uma metodologia de estudo.
Muitos confundem as 7 pragas com as 7 trombetas. E quando entendemos as visões, nós temos um método perfeito de estudo, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, talvez num outro momento. Segundo, confirma a centralidade da doutrina adventista do santuário celeste. Isso é muito importante, igreja. Porque ao passo que os professos cristãos alegam não haver um santuário celeste, e todos, a maioria, né, quase todos, dizem que a lei caducou e o véu foi rasgado e o santuário não mais existe, todos esses versos nos mostram que sim, existe um santuário celeste. E o livro do Apocalipse, esse estudo do livro do Apocalipse dessa forma, nos mostra a centralidade da nossa doutrina no santuário. Mas, irmãos, e isso é fato, só entende o livro do Apocalipse, eu não estou falando com um tom de superioridade, não. Só entende que você pode perguntar a qualquer outros irmãos de outras denominações. Você pergunta sobre o selo, sobre as bestas, sobre o anticristo, o falso profeta, ele não tem nada para falar, não entende. E por que nós adventistas entendemos e conseguimos explicar? Por quê? Ou deveríamos. Por quê? Porque nós temos o espírito de profecia. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. O livro do Apocalipse é para todos, mas nem todos é para o livro do Apocalipse. Porque a mensagem é muito clara. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. E servos são aqueles que obedecem. Servos são aqueles que obedecem. Atos capítulo 5, acredito que o versículo 30 ao versículo 29. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou, o exaltou a príncipe governador de Israel. E nós somos o quê? Testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, a quem Deus outorgou a todos os que lhes obedecem. Só tem um Espírito Santo aqueles que obedecem os mandamentos, irmãos. Não é superioridade, é verdade bíblica. Só tem o Espírito da profecia, só tem o discernimento do Apocalipse aqueles que obedecem. Como que a pessoa vai estar em deliberado pecado? Não estou falando de todos. Há muitos sinceros em outras denominações que Deus sim dá revelação, tá bom? Mas quando a pessoa conhece a lei de Deus e deliberadamente, propositalmente, constantemente continua, na verdade, de forma atrevida a quebrar a lei de Deus, como que Deus vai se revelar para essa pessoa? Não tem como. Quebrando o 4º mandamento, não tem como. Então, este é o segundo benefício que advém de entender o santuário celeste, nos dá uma confirmação dessa doutrina tão importante nossa, que aparece tantas vezes no Apocalipse, tantas vezes no livro de Hebreus, tantas vezes no Novo e no Antigo Testamento. Muito bem, terceira, e eu amo esse tópico aqui, nos dá uma confiança, Wallace, nos dá uma confiança, Zazá, nos dá uma confiança, Bruna, que Deus está no controle de tudo. E eu quero falar um pouquinho sobre esse ponto. Eu ia pular, mas eu quero falar. Irmãos, às vezes alguns irmãos ficam assustados, porque eu preguei muito, né, nos últimos dias sobre o decreto dominical, sobre Apocalipse 13, mas eu sempre tento enfatizar no meu sermão que estes não são os personagens principais do livro do Apocalipse. São coadjuvantes. Quem é o personagem principal do Apocalipse? Não escutei. Escute Apocalipse capítulo 10, verso 1. Vi outro anjo forte, novamente Jesus Cristo, descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O seu rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Ele tinha na mão o quê? Um livrinho aberto, Daniel, e ele fez o quê? Ele colocou o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. E lá em Apocalipse 13 nós vemos uma besta saindo da onde? Do mar e da terra. Jesus Cristo tem autoridade sobre o anticristo. Jesus Cristo tem autoridade sobre o papado. E ele tem autoridade sobre os Estados Unidos da América. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse 17, verso 14: eles pelejarão, eles de fato pelejarão, perseguirão, matarão muitos, serrarão muitos, decapitarão muitos. Mas André, é verdade. Apocalipse 20, verso 4. Vi também as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Que testemunho é esse? O testemunho da profecia. Por que foram decapitados? Porque não aceitaram a marca da besta, nem tampouco o seu nome, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Muitos morrerão, irmãos. Muitos morrerão,
mas Deus estará conosco. Você acha que Deus não esteve com Paulo quando a cabeça dele foi cortada? Não esteve com Isaías quando ele foi cerrado ao meio? Não esteve com Estevão quando ele foi apedrejado? Mas quando Deus está conosco, a morte é uma bênção. E nós somos descendentes dos mártires. A sua vida não é sua. Pense sobre isso, eduque seus filhos sobre isso. Devemos estar dispostos a morrer com alegria para Deus como testemunho. Irmãos, confiança que Deus está no controle de tudo. Isso é sensacional. Léo, passa a próxima foto, por favor. Agora eu vou falar dos 2 últimos tópicos. Mas um é o primeiro que você começou. O primeiro. Esse aí, perfeito. Muito bem. O quarto ponto que é muito interessante. O livro do Apocalipse, ele faz uma amarração sincrônica e perfeita com o livro do Gênesis. Porque em Gênesis, quantos dias Deus trabalhou? 7 dias? Opa! Isso, adventistas! Quantos dias Deus trabalhou? 6. E no 7º ele o quê? Que lindo! O livro do Apocalipse segue perfeitamente essa cena do Gênesis. Deus, ele trabalha com João quantas visões? 6. E a última visão fala sobre o quê? Gente, eu quero muito ver Jesus. Eis o tabernáculo de Deus. Esse verso, sempre quando eu cito, eu me emociono um pouco, me perdoe. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus está tão ansioso para entrar no ano do jubileu, o ano sabático. Eu também estou ansioso para conhecer meu mestre Jesus. Claro que eu conheço, mas não é dessa forma que ele quer me conhecer. Ele disse para que onde eu estou estejais vós também. Ele quer a unidade. Ele disse para Tomé: toque, me apalpe, e comeu com os discípulos. Ele permitiu que João colocasse a cabeça dele no peito de Jesus. Ele é um Deus de intimidade e ele quer estar com você, ele quer te abraçar. E, irmãos, Cristo, da mesma forma lá no Jardim do Éden, ele trabalhou 6 dias e Adão e Eva foi criado na sexta-feira, no dia da preparação, e eles já gozaram do primeiro sábado ao lado de Deus. E a mesma coisa Deus tem feito por nós no livro do Apocalipse. Ele trabalha com um objetivo: de tabernacularizar com o seu povo. E esse é o objetivo principal do santuário celeste. Deus fazer morada com você e comigo. Não é verdade? Quinto e último ponto, do entendimento. Existem outros, eu só resumi esses 5. Cristo está com o seu povo em todo momento. Todo momento. E esse, para mim, é o mais importante benefício do entendimento do Apocalipse dessa forma. Porque Cristo, irmãos, em cada visão ele mostra: João, eu estou com o meu povo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 20, o anjo dá um entendimento da visão. Os 7 candeeiros são as 7. Os 7 candeeiros são as 7, não me vergonhe, são as 7 igrejas. E a primeira visão de João, ele vê Jesus Cristo andando aonde? No meio dos 7 candeeiros de ouro. O que isso significa? Antes de João ver se o que aconteceria com a igreja de Esmina, a igreja do segundo do selo, do cavalo cor vermelha, que os cristãos foram mortos por leões, feras selvagens, queimados vivos. Antes de tudo isso, Jesus quis mostrar para João: eu conheço a dor da igreja. Mas ele não andou só em um candeeiro, ele andou no meio dos 7. Então ele também conhece a igreja de Laodiceia do nosso período. E de fato, todas as cartas Deus diz o quê? Eu conheço as tuas. E o verbo conhecer no grego gnóstico não significa conhecer à distância. É uma relação de saber, na verdade, pastor, íntima com o seu povo. Íntima, intrínseca com o seu povo. Da mesma forma como nós vemos em Atos 17, verso 20: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Cristo não só está com a sua igreja, Cristo sente a dor da sua igreja. Agora, o triste é que ele conhece tão bem a igreja de Laodiceia a ponto de dizer que nós não somos nem quentes, nem frios. Aleluia, se fôssemos quentes. Somos mornos. Irmãos, vamos parar com essa mornidão espiritual. Você está aqui com um propósito, não é acumular dólar.
Pare de juntar dinheiro em saco furado, vazio. Quando nós chegarmos no céu, na plenitude do tempo, nós entenderemos que o objetivo da vida aqui na terra era viver a nossa fé e levar pessoas com a gente. Cristo não vai perguntar quantas pessoas, na verdade, quantas casas você comprou, quantos carros você comprou, quantas coisas você acumulou. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas boas obras. Não é salvação por obras, mas você sabia que cada pessoa que você vai para o céu, você vai ser recompensado por essa pessoa? Sabia disso? Que as pessoas no céu não ocuparão as mesmas posições nas cortes celestiais, que nós ocupará uma posição diferente do ladrão na cruz? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Cada pessoa será recompensada de forma diferente. Por quê? Porque o Evangelho lida com indivíduos, mente, caráter e personalidade. Volume 4, página 253. Cada um deve estar convencido por si mesmo e convertido por si mesmo. Ninguém pode fazer essa obra por procuração. E Deus vai recompensar cada ato de amor, de bondade, cada doação. Cada vez que ajudamos as viúvas, os pobres, os necessitados, os mendigos, cada vez que damos um estudo bíblico, e essa é a maior bênção de todas, porque não existe nenhum milagre maior do que uma pessoa que estava nas trevas vir para a luz. Maior que cura física, maior que qualquer coisa é a cura espiritual. E assim nós terminamos o nosso sermão. Eu queria ler com vocês esse último slide. As cenas do santuário nos apresentam a primeira visão, que Cristo caminha entre o seu povo. A segunda visão, que Cristo trabalha pelo seu povo. A terceira visão, que Cristo intercede pelo seu povo com muito incenso. Quarta, Cristo faz expiação pelos seus servos no lugar santo neste momento. Quinto, Cristo vinga o seu povo, e Ele vingará, pode ter certeza, e esse é um dos motivos que Cristo precisa voltar para destruir a grande Babilônia, que está embriagada com o sangue dos profetas e com o sangue das testemunhas de Jesus, e Ele vingará, pode ter certeza. Ele vingará. A mim pertence a vingança, eu vingarei, a Bíblia diz isso. E Cristo finaliza a sua obra no lugar santo. Tudo Cristo, irmãos. E Cristo finalmente habitará com o seu povo. Diga amém. Levante-se para orar comigo. Amém. Grave essa mensagem no seu coração. Cristo habitará conosco. Amém. Oremos. Senhor Deus e bondoso Pai, aguardamos o dia ansiosamente que o seu Filho aparecerá nas nuvens dos céus, envolto com os anjos, com poder, majestade, glória, clangor e alaridos de trombeta. Veremos pela primeira vez a feição de Jesus Cristo. E por que o nosso corpo foi transformado? Porque, como a Bíblia diz em Lucas capítulo 20, aqueles que são achados dignos de alcançar a era vindoura, porque como os ressuscitados poderemos ver a linda feição de Cristo. Porém, os ímpios, eles morrerão com essa mesma manifestação do rosto de Jesus, que é um fogo consumidor. Apocalipse 10, verso 1, seu rosto é como fogo. Apocalipse capítulo 1, verso 13 e 14, a Bíblia diz que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo, e este rosto destruirá muitos ímpios. Senhor, tenha misericórdia de nós, que o seu povo, que o remanescente de Deus, não esteja entre o número das pessoas que serão destruídas, ó Pai. Nos salve, Senhor, é o meu clamor nesta manhã. Nos salve e nos acorde para realidades eternas. Nos desperte, Senhor, porque o Senhor prometeu no livro de Ezequiel, um livro também profético, no capítulo 34, verso 16, que o bom pastor procura a ovelha perdida, que o bom pastor liga até mesmo a ovelha quebrada. Ele sara a enferma, porém ele destrói a gorda e a forte. Busque, Senhor, as tuas ovelhas dispersas, Senhor, por favor, porque a mensagem é urgente, o tempo é solene, e muitos são obtusos, meros despertos, e não entendem a solenidade do tempo que vivemos. Muitos adventistas, ó Pai, têm abandonado a fé por coisas fúteis. Nos traga de volta para o seu lar, para que possamos te servir, ó Pai, de alma, de coração e de mente. Abençoe, Senhor, por favor, uma bênção redobrada sobre todas as crianças da igreja. E uma bênção tripla, ó Pai, sobre as visitas também. Nos leve para casa com segurança, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.